A blasfêmia imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Hoje nós vamos explorar esse tema muito intrigante, teologicamente bastante complexo, que é o pecado contra o Espírito Santo. É um tema que não só desafia a compreensão teológica, mas também nos convida a uma reflexão muito profunda sobre a nossa relação com a graça de Deus. A gente vai abordar esse tópico a partir de uma perspectiva cristã, católica, apostólica, romana, utilizando, claro, as fontes bíblicas, a sagrada tradição e a teologia de Santo Tomás de Aquino. Eu sou João Cláudio Rufino, católico, professor em teologia e também dou aulas para os seminaristas de diversas dioceses e congregações, para os futuros diáconos e padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos e venho formando pregadores há mais de 25 anos. Eu tenho ajudado pessoas e mais pessoas, milhares, pelo Brasil e pelo mundo, a aprimorarem as suas pregações, se tornando verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa aqui o seu comentário, pelo menos um amém, um glória a Deus, ou as suas dúvidas, as suas perguntas, beleza? Eu leio todos os comentários, compartilha também o link desse vídeo para que mais pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus. Afinal de contas, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Para compreendê-lo de forma mais plena, nós precisamos começar com aquilo que está nas Sagradas Escrituras, onde ele está registrado. Nos Evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, paralelamente em Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29, e também, paralelamente, em Lucas, no capítulo 12, versículo 10. Aí, Jesus fala de uma blasfêmia que não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Quando a gente olha para Santo Tomás de Aquino, ele fala que essa blasfêmia é imperdoável pela sua própria natureza. E por quê? Porque ela exclui aquilo que é necessário para a remissão dos pecados, ou seja, a conversão e a aceitação da graça de Deus. Então vamos aprofundar mais. Por que o pecado contra o Espírito Santo é considerado imperdoável? A razão, pessoal, pela qual esse pecado é considerado imperdoável está intrinsecamente ligada à rejeição final e, ao mesmo tempo, deliberada da obra do Espírito Santo. A atribuição, por exemplo, dos atos divinos de Jesus a Satanás, como aparece nas passagens que eu acabei de citar, como os fariseus fizeram, vai revelar a dureza de coração que impede o arrependimento e também, claro, a conversão. E aí Santo Tomás de Aquino, ele vai explicar que este pecado é exatamente aquilo que é a rejeição de uma verdade conhecida, na qual a alma vai fazer uma recusa obstinada à salvação que é oferecida pelo próprio Deus. Agora, qual é a base bíblica para entender melhor ainda esse pecado contra o Espírito Santo? A gente já viu aqui, não é? A base onde aparece esse pecado é Mateus, capítulo 12, nos versículos 31 a 32, por exemplo. Jesus vai afirmar ali que todo o pecado e blasfêmia vão ser perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. De modo semelhante, como eu falei, isso aparece também lá em Marcos e também aparece em Lucas. E Jesus vai reiterar que, ao atribuir ao Espírito Santo a obra de Satanás, isso é um pecado eterno, é imperdoável. Isso significa uma rejeição persistente do Espírito Santo. E aí, quais são, agora, diante disso, as diferentes interpretações teológicas sobre esse pecado? Então, olhando para a interpretação de Tomás de Aquino, que é especialmente relevante para a nossa tradição católica, ele vai identificar 6 formas principais desse pecado contra o Espírito Santo. Número 1,
o desespero. Número 2, a presunção. Número 3, a impenitência obstinada. Número 4, a impugnação da verdade conhecida. Número 5, a inveja da graça fraterna. E, por último, a obstinação. Então, cada uma dessas formas reflete uma rejeição que é deliberada. Esse é o termo importante. E, ao mesmo tempo, consciente da graça divina. E aí, como é que a Igreja Católica ensina sobre esse pecado contra o Espírito Santo? Se você olhar o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1864, é explicado que esse pecado consiste na recusa deliberada da misericórdia de Deus. E aí, existe uma encíclica muito bonita chamada Dominum et Vivificatem, que trata sobre a pessoa do Espírito Santo. São João Paulo II foi quem assina e escreve esse texto, é maravilhoso. Lá ele enfatiza que o pecado contra o Espírito Santo é essa rejeição radical da remissão dos pecados, resultante na não penitência, ou seja, não é? Uma recusa de se converter. Olha que forte isso. Agora, quais seriam exemplos concretos para a gente entender mais sobre esse pecado contra o Espírito Santo? Na prática, como é que funcionaria isso? Um exemplo clássico é o próprio exemplo de Jesus em relação aos fariseus, quando aparece aí, não é, os fariseus atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Beelzebu, por exemplo, príncipe dos demônios. Aí está uma rejeição, é revelada uma rejeição consciente da verdade. E aparece então a dureza de coração deles, que os impede de aceitarem a graça de Deus. Agora, qual é a relação entre esse pecado contra o Espírito Santo e a dureza de coração? A dureza de coração impede a pessoa de se abrir à graça de Deus, ao arrependimento, a uma conversão, a uma mudança de vida. E é essa resistência que é descrita nas Sagradas Escrituras como sendo essa tal dureza de coração, esse estado de alma que torna impossível a conversão, a recepção justamente do perdão de Deus. É como se a pessoa estivesse dizendo: não quero o perdão, não quero a graça de Deus, não quero a salvação. Agora, o que a tradição da igreja diz sobre os efeitos desse pecado na vida espiritual de uma pessoa? A tradição, ela ensina que o pecado contra o Espírito Santo leva à ruína espiritual. Por quê? Porque ela causa um bloqueio de qualquer possibilidade da pessoa de receber o perdão e a graça de Deus. É um fechamento total. E a pessoa que comete esse pecado, ela vai se encontrar em uma condição de alienação total em relação a Deus. Ela se torna incapaz de buscar essa redenção porque ela recusa obstinadamente o próprio Deus. Agora, é possível alguém que teme ter cometido esse pecado contra o Espírito Santo e encontrar de alguma forma consolo? De acordo com aquilo que nós temos dentro das Sagradas Escrituras, sim, é possível encontrar consolo, né? Agora, o medo de ter cometido esse pecado pode ser justamente um sinal que a pessoa ainda está sensível à obra do Espírito Santo, à graça do Espírito Santo. Esse temor diante da possibilidade de ter dito não à graça de Deus já mostra a atuação da graça na alma do sujeito. E quem realmente cometeu o pecado contra o Espírito Santo geralmente não sente arrependimento, não sente preocupação com o seu estado espiritual. Isso indica que ainda, né, há esperança, portanto, para aqueles que temem ter cometido esse pecado. Talvez seja o seu caso.
isso remoe aí dentro de você, então você pode saber que a graça de Deus está atuando sobre você, sobre a sua alma, sobre a sua consciência. Agora, como nós podemos evitar o pecado contra o Espírito Santo? Para evitá-lo, nós devemos manter os nossos corações abertos ao Espírito Santo de Deus, buscar conversão contínua, evitar essa obstinação no pecado. Práticas também espirituais, oração, a participação nos sacramentos, uma vida de fé, são realmente fundamentais para que você se mantenha nessa abertura à graça divina. Agora, qual é a importância da consciência e também do sentido do pecado na vida cristã? É muito importante essa pergunta. A consciência, pessoal, e o sentido do pecado vão ser essenciais para você reconhecer que você precisa, que você tem necessidade do perdão e da graça de Deus. Se você não tem essa sensibilidade, podemos aí nos tornar, se você tem, nós temos isso, nós podemos nos tornar indiferentes em relação ao pecado, indiferentes em relação à ação da graça, à ação do próprio Espírito Santo, nos levando àquela dureza de coração que eu estava falando e, ao mesmo tempo, a rejeição da própria salvação. Agora, o que a igreja ensina sobre a possibilidade de conversão para aqueles que se arrependem? A igreja ensina, pessoal, que enquanto nós tivermos abertura ao arrependimento, a própria misericórdia de Deus é sempre acessível. Mesmo os pecados mais graves podem ser perdoados, se de fato houver um arrependimento verdadeiro, um desejo de conversão real. E a igreja continua diante disso, exortando a cada fiel, a cada ser humano, a buscar a graça de Deus, a confiar na sua infinita misericórdia. Então, nós aqui podemos sintetizar esse vídeo dizendo que o pecado contra o Espírito Santo é essa rejeição deliberada, é uma escolha do sujeito consciente e final da misericórdia, da graça de Deus, que é manifestada, portanto, numa recusa de não aceitar, portanto, a salvação. Tá? Esse é o ponto. E essa recusa vai ser imperdoável, porque o ser humano tem liberdade de escolha diante de Deus, diante da ação de Deus. E que nós possamos, então, entendendo isso, sempre nos manter abertos, corações abertos à ação do Espírito Santo, buscar a cada dia mais conversão, confiar na infinita misericórdia de Deus. Beleza? E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre temas bíblico-teológicos, não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!